Eu sou a Érica Júlio, sou aluna do 7º período de Pedagogia Univale. Daremos início agora à Roda de Saberes com o tema Literatura Infantil do Imaginário ao Real. A nossa Roda de Saberes ela fala, né, do diálogo da literatura infantil, do que propicia a literatura infantil no contexto escolar, de como isso pode influenciar no diálogo entre o mundo e o conhecimento de todo o contexto, de histórias, e de como isso pode enriquecer o vocabulário de uma criança. Né? Estamos recebendo aqui alguns autores valadarenses, tá? Alunos do curso de Pedagogia, alunos do curso de Magistério e professores, pais e alunos do Colégio Franciscano Imaculada Conceição. Agora, né, alguns autores que estamos recebendo aqui vão contribuir para enriquecer esse momento. Olá, eu sou Darlan, sou pediatra com especialidade em adolescência. Já publiquei alguns livros, estou publicando mais ou menos desde 2000, se não me engano. Meus primeiros 2 livros foram de contos e crônicas, mas depois eu fiz basicamente livros infantis. Meu último livro foi para um público diferente, foi para o público adolescente, mas basicamente infanto-juvenil. A coisa sempre começa de uma forma que tem a ver com a realidade. Eu tenho 2 filhas, a diferença de idade delas é muito pequenininha, então quando a segunda nasceu, eu fiquei por conta da primeira. E como é que eu ia distrair aquela criaturinha de 1 ano e pouco? Contando história, lógico. Né? E aí, o negócio é que a bichinha não dormia, então tinha que contar 1, 2, 3. Aí eu comecei a inventar a história. E um belo dia ela falava assim, pai, eu quero a inventada. E aí eu já tinha esquecido e inventava outra. Aí, quando a mais nova começou a ficar mais velha, né, começou a envelhecer também, começou a ouvir a história. E as 2 contaram para os primos, que foram contando para outro primo, que foram contando. E eu acabei virando um contador de histórias orais. E eles mesmos pediram para eu começar a registrar. É um projeto que eu fui adiando, até que um belo dia eu comecei a escrever. Né? Meu primeiro livro infantil chama-se Doutor Narigão e Seu Avião Azul e Dourado, que é um livro sobre amizade entre pediatra e paciente. Logicamente que eu puxei a brasa para a minha sardinha. Né? O segundo livro chama-se Filhote de Gata, que é sobre ciúme entre irmãs, tudo a ver também, né? Como o título aqui da nossa roda, né? Do imaginário, da realidade para o imaginário. Né? E o terceiro livro é um livro que celebra a família. Pedro não queria o Gabão. Ele não queria ir porque ele preferia ir para a casa da avó. Quantos meninos preferem ir para a casa da avó? Então, eu usei esse tema. Mais recentemente, como eu sou especialista em adolescência, eu tenho escrito para adolescentes. Então, meu último livro, estou até com a propaganda aqui na camisa, Zé Buchada, Ju Calado e Outras Histórias, que são histórias escritas especificamente para os adolescentes, abordando temas variados, como bullying, como sexualidade, como drogas, enfim, é um livro mais para a realidade deles e que tem atraído, graças a Deus, os pais também. Então, é isso. Obrigada pela sua contribuição, Darlan. Olá, sou a professora Eliane Neri, professora aqui do curso de Pedagogia e Psicologia da Univale. Contar histórias, oral ou escrita, é uma arte milenar. Nós ouvimos dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos irmãos, histórias inventadas, né? Histórias de bicho, histórias de céu, histórias de água, histórias de mar. E esse encanto com as histórias, né, ela vem do humano, porque as histórias vão falar dos nossos sentimentos, dos nossos medos, das nossas angústias. Né? E, à medida que a gente vai contando as histórias, a gente apazigua, o medo diminui, a angústia também diminui. Então, as mães, quando as crianças acordam de noite chorando, né, e elas vão entender o que está acontecendo, porque tiveram um sonho ruim e acordaram apavoradas, elas contam histórias, elas cantam músicas que são histórias de ninar, que são histórias cantadas.
né? E esse encanto com as histórias, eu creio que todos nós temos alguma história guardada na nossa memória, guardada no nosso coração, porque alguém contou uma bonita história e nós as recontamos. No meu caso, eu ouvi muitas histórias, né, do meu avô, e eu ouvi muitas histórias de uma senhora que reunia na casa do meu avô, quando eu ia passar as férias, e todos juntavam na porta da casa para que Dona Maria nos contasse histórias. E ela sabia contar histórias como ninguém. Nunca ouvi uma outra contadora de história como a Dona Maria. As histórias dela eram cheias de detalhes, de riqueza, muito ouro, muita seda, muita pérola, muitas fantasias que eu imaginava e guardei na minha memória. Então, ler as histórias começou inicialmente quando eu aproximei da literatura, pasmem, com os gibis. Então, os gibis plantou no meu coração o desejo de ler histórias. E na biblioteca da minha escola tinha poucos gibis, mas tinham muitos livros dos Christian Andersen, que trazia as histórias clássicas. E quando adulta, o meu gosto pela leitura não diminuiu. Então, a gente sabe disso. Os livros plantam em nós o amor pelas letras. Enquanto adulta, enquanto psicóloga, enquanto professora, me aventurei pela escrita, pela minha prática de trabalho. Então, comecei a escrever para pais, crianças e adultos, abordando temática de crianças com deficiência, sobre a diversidade, trazendo um diálogo mais tranquilo, mais fácil, para que a gente pudesse abordar uma criança que tem um atraso na escola, uma criança que não está aprendendo tão rápido quanto a outra, e mostrando para os pais, para os professores, para as crianças, que a gente pode conversar e brincar com os temas do nosso dia a dia. Olá, meu nome é Lígia, eu sou psicóloga e escritora. Eu tenho 2 livros publicados. Um deles é O Vale do Aventureiro, O Menino Sumido e a Onça Feroz. Conta a história de 4 garotos que vão passar as férias numa fazenda, 2 meninos e 2 meninas, e eles descobrem que uma criança desapareceu há muitos anos nessa fazenda. Então, eles resolvem investigar o que aconteceu com essa criança. E, nesse meio tempo, aparece uma onça rondando a fazenda. Então, eles vivem uma série de aventuras, mistério, medo, e tem a questão da amizade muito forte entre eles, a relação com o pai e com a mãe, está tudo envolvido nessa história. Esse livro ele foi contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura do município de Juiz de Fora, que é a minha cidade natal. E eu acho que os motivos pelos quais ele foi um dos projetos contemplados é por ele ser um infanto-juvenil. O infanto-juvenil ele tem uma função muito interessante de agregar todas as idades, né? Então, as crianças leem e se divertem, os adolescentes também e os adultos também, né? E aí funciona como conversa depois, né? Todo mundo pode conversar sobre aquela história e incentivar mais a leitura para as crianças, né? Eu também sou contista, já escrevi diversos contos, alguns premiados. Um deles foi premiado pelo Sesc Brasília, de contos infantis, Julinha no Sítio Encantado. E é a história de uma menina que tem medo, uma criança que tem medo, né? E que é tão comum, a gente tem vários medos na vida, né? E ela vai elaborar esse medo de alguma forma, através da fantasia. E aí conta essa história que ajuda os pais até a trabalhar essa questão do medo com a criança, né? Olá, eu sou a professora Elizabeth, do curso de Pedagogia da Univale. Trabalho com a disciplina de literatura. E ouvir os autores falando aqui é muito importante para nós, para sabermos o que despertou neles o gosto pela leitura e pela escrita. E falar de literatura infantil é falar de imaginação, é falar de alegria, é falar de vários sentimentos que traz para a gente quando a gente lê. E o nosso papel, enquanto educadores, é de fomentar nas crianças essa vontade, esse desejo, este gosto. Então, a nossa função é estar sempre apresentando para eles diversos gêneros textuais e fazer com que eles compreendam que quanto mais eu leio, mais eu melhoro a minha interpretação, a minha escrita, mais eu aprendo.
Então, nós estamos aqui hoje com muitas crianças para falar para nós como foi ler o livro dos nossos autores que estão aqui presentes. O que despertou neles? Qual a curiosidade trouxe a cada um que está aqui desses livros? Nós temos também as estudantes do curso de pedagogia que também leram os livros dos autores. E aí agora nós contamos com a participação de cada um. Olá, meu nome é Tiago, eu sou do sétimo período do curso de pedagogia aqui do Univale. Vai ser uma pergunta, em tom também de provocação, uma colocação para a professora Eliane Neri. Ela escreve para pessoas, para crianças também, que têm um transtorno de espectro autista. E nós, do curso de pedagogia, já aprendemos muito com ela sobre isso. A pergunta que eu gostaria de fazer para ela é a seguinte. Aliás, antes da pergunta, tem um livrinho azul ali, que é o Menino Azul. Ela é de autoria dela, um livro muito bacana, que é um livro onde o menino ele vive nas nuvens. Então, as nuvens para ele são muitas coisas que trazem lembranças para ele, fantasia. Né? Mostra o livro, professor. O Céu Azul, que é o Menino Azul, que é o personagem do livro. Um livro muito bom. Então é o seguinte, como se trata de literatura aqui hoje, literatura infantil, também temos que lembrar dessas crianças com transtorno de espectro autista. A minha pergunta é a seguinte, professor: como humanizar essa criança, trazer essa criança para dentro do mundo da literatura, sendo que ela tem várias implicações, vários problemas, né? Que a criança com transtorno autista é um pouquinho mais complicado de trabalhar por ser diferente, né? Mas por ter também o direito. Porque no âmbito social tem coisas que são mais fáceis, coisas mais difíceis. Na escola particular tudo funciona. Na escola municipal funciona quando o professor quer. Então, e na parte da educação social também é assim, quando o professor quer e busca. Então, professor, eu gostaria de saber como humanizar essa criança do mundo do transtorno espectro autista. Então, vamos descomplicar. Então, o modo de levar a literatura para a criança com transtorno do espectro autista é apresentando os livros para ela. Então, o que é que eu fiz? Eu escrevi o livro e fiz o lançamento do livro em primeira mão numa escola, numa sala, com a classe dos alunos e uma criança com transtorno autista. Então, eu levei todos os livros, dei um livro para cada um, todo mundo leu, olhou, botou para cima, botou para baixo. Como o livro abre, né? Ele é muito interessante, porque ele é tipo um cartão, e ele faz uma abertura, né? Nível de envelope. Então, as crianças abriram, pegaram, leram, e depois que eles leram, nós fomos conversar sobre o livro. Ah, vocês já tinham ouvido um livro assim? Qual que é o título do livro? O que é o livro? Então, nós todos, né, trabalhamos com a turma o interesse pela leitura lendo junto. Então, não houve um preparo prévio, mas sim uma vivência. Vamos ler um livro em conjunto. E a inclusão é isso, estar junto, fazer junto, trabalhar junto, seja com literatura, matemática, ciência, português ou com afeto. Gostaria de agradecer todas as participações e agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já.